Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 2 de novembro, celebramos as almas dos fiéis já falecidos e rezamos por elas. Hoje, dia de finados, nós de fato paramos para rezar e, se possível, comungar e oferecer penitência pelas almas dos irmãos que já morreram. Essa tradição já vem de muitos séculos atrás na história da Igreja. Desde o século II, pelo menos, nós temos vários relatos dos cristãos se reunindo e se mobilizando para rezar e oferecer penitências pelos fiéis falecidos. Liturgicamente falando, essa celebração começa a ganhar corpo e destaque com os monges beneditinos. Por volta do ano 1000, o abade Santo Odilão, que na época era superior do famoso mosteiro de Cluny, na França, ele deu um direcionamento para que os monges rezassem na tarde do dia 1º de novembro um ofício pelos fiéis defuntos. Aos poucos, esse hábito de ter um dia específico na liturgia para rezar pelos fiéis falecidos foi se espalhando por outros lugares na igreja, foi se tornando cada vez mais universal, isso gradualmente, até que no ano de 1331 a data ficou fixada para 2 de novembro para diferenciar em relação ao dia da solenidade de Todos os Santos. Então, a partir desse ano, 1331, a data é fixada em 2 de novembro. E a coisa foi se espalhando cada vez mais. No ano de 1915, o Papa da época, Papa Bento XV, por ocasião de toda a tragédia que havia acontecido durante a Primeira Guerra Mundial, ele decide motivar ainda mais fortemente a Igreja para que no dia 2 de novembro rezasse por todos os fiéis defuntos. Então, a Igreja passou a valorizar ainda mais esse tipo de celebração, que além de tudo, além de bases na própria tradição cristã, tem também base bíblica. São Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, ensina o seguinte: Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morrerem. Além disso, nós podemos ler no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 45. É um pensamento santo e salutar orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. E hoje, dia de finados, para nós é sem dúvida um grande ato de misericórdia, de caridade, realmente pararmos para rezar pelos irmãos falecidos, oferecermos Eucaristia, terço, penitência, aquilo que for possível por esses nossos irmãos, especialmente rezando pelas almas dos fiéis que estão no purgatório. O Catecismo da Igreja sobre isso, a partir do número 1030, ensina o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados, ou seja, é uma situação completamente diferente do inferno. Nós rezamos, portanto, por aqueles irmãos que estão naquela purificação final para que de fato cheguem à santidade e possam, consequentemente, participar da glória eterna junto de Deus, verdadeiramente do paraíso. Eles não podem fazer mais nada pela sua própria salvação. Por isso, pelo mistério da comunhão dos santos, eles contam com as nossas orações. As orações de nós, os fiéis que estamos militando nesse mundo, a igreja militante, e também dos fiéis que já estão no banquete definitivo,
os santos, aqueles que já estão definitivamente junto de Deus. As almas do purgatório contam com as nossas orações, com a nossa penitência, com a Eucaristia que nós dirigimos em relação a elas. Então, realmente não esqueçamos de fazer isso, de rezar por aqueles irmãos que lá no purgatório sofrem porque estão ainda sendo purificados sem viver aquilo que eles foram criados para viver, que é a vida eterna junto de Deus. E a igreja, para favorecer toda essa vivência, para favorecer essa via de oração pela salvação das almas do purgatório, para que o tempo, digamos assim, dessas almas do purgatório seja abreviado, a igreja nos concede indulgências plenárias que nós podemos aplicar especialmente pela salvação dessas almas. Então, como é que nós fazemos para conseguir essas indulgências próprias do dia de finados? Primeiro, temos que seguir aquelas condições básicas para toda indulgência, que significam estar em estado de graça. Para garantir isso, é importante que a gente se confesse, pelo menos numa época próxima daquela em que nós vamos oferecer essas indulgências. Segundo, receber a Sagrada Comunhão. E terceiro, rezar pelo Santo Padre e por suas intenções. Um credo, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Essas são as condições gerais para qualquer indulgência. Além disso tudo, para obtermos as indulgências próprias da celebração de finados, nós podemos fazer duas coisas. Ou visitar piedosamente uma igreja ou um oratório e ali rezar um Pai Nosso e um credo, oferecendo pela salvação das almas do purgatório, ou podemos fazer essas mesmas orações ou até mesmo outras orações espontâneas visitando um cemitério e rezando pelos fiéis defuntos. Normalmente, nós podemos fazer isso no período que vai do dia 1º ao dia 8 de novembro. Neste ano de 2020, excepcionalmente, a igreja foi mais flexível em relação a essa data. Nós podemos fazer tudo isso, seja a visita à igreja, ao oratório, seja a visita ao cemitério, em qualquer dia do mês de novembro, para obtermos essas indulgências plenárias e oferecermos essas indulgências pela salvação das almas do purgatório. É importante que a gente saiba que quando nós recebemos indulgências, nós podemos oferecê-las por nós mesmos, pela nossa salvação, para que as penas, as consequências dos nossos pecados sejam realmente apagadas, ou nós podemos oferecer essas indulgências por outras pessoas. No caso da celebração de finados, nós somos convidados a oferecer pelas almas dos fiéis que estão no purgatório, para aqueles irmãos, portanto, que já morreram e que nós não temos certeza se já estão no céu ou se estão no purgatório. Então, se estiverem no purgatório, nós oferecemos por eles. Podemos, inclusive, oferecer por pessoas conhecidas que já faleceram de forma mais específica ainda. Então, hoje, vivamos bem esse dia santamente, rezando, oferecendo aquilo que for possível pela salvação das almas do purgatório, nos unindo a todas elas e, ao mesmo tempo, pedindo a Deus a graça de vivermos uma vida de forma sábia, nos preparando bem e santamente para a morte, para que um dia, com a graça de Deus, nós, alcançando a santidade nesse mundo, possamos, depois da morte, chegar diretamente no céu. E, se formos para o purgatório, certamente poderemos contar com a oração dos outros irmãos, que oferecerão sacrifícios, eucaristias e orações também pela nossa salvação, se nós estivermos ali. Que nós realmente nos unamos e juntos, hoje rezemos pela salvação de todas as almas, especialmente pelas almas dos irmãos que já morreram.